Direito a acompanhante, necessidade real de episiotomia, acesso à informação sobre... Episiotomia é o corte que ela falou, né? Acesso sobre benefícios, também informações sobre benefícios e riscos de uma cesariana e também do parto normal, urgência pela humanização do atendimento. A luta contra a violência obstétrica é tema do quadro Saúde da Mulher de hoje. Antes de começar a nossa entrevista, eu quero até me manifestar e dizer que eu não estou aqui levantando nenhuma bandeira. Não estou dizendo o que é certo, ver mais não está falando o que é certo, o que é errado, se é parto normal, se é parto domiciliar, se é a cesariana, enfim. Cada mãe vai escolher o jeito que quer receber o seu filho, que quer que seu filho venha ao mundo, obviamente também com um parecer técnico do médico que vai acompanhar todo esse parto e fazer todo esse pré-natal. Então já é bom deixar isso aqui claro. Quando a gente fala de humanização, é um assunto muito delicado. Eu, quando fiz o meu mestrado, isso já vão lá alguns anos, não vou falar para não denunciar a idade, a dissertação era sobre humanização hospitalar. E é um tema que sempre foi falado, mas a gente vê que realmente, de fato, na prática, acontece muito pouco quando acontece. Para falar desse assunto, eu recebo aqui o ginecologista, nosso querido obstetra também, Belarmino José da Silva, e a doula Maria Eduarda Lapoli, que carrega o Henrique na barriga, né, entrando no 8º mês. Isso. Quase. Não, tem tempo ainda. Deixa ele aqui que tá mais seguro ali dentro. Sejam bem-vindos. É um tema delicado, doutor Belarmino, porque a gente vê ali, tem essa história dessa mãe do Rio Grande do Sul e temos essa querida Jerusa, né? Que é a Jerusa que deu essa entrevista pra gente ontem, falando das coisas que ela viveu e que foi traumático. E eu queria lhe ouvir, como especialista e como um médico, que eu sei que tem um coração gigante, que é carinhoso com as pacientes, que é atencioso. Eu sei da sua conduta carinhosa com as mãezinhas, que são suas pacientes também. Obrigado, e tem que ser assim, né? Bom, primeiramente, quer dizer, os dois fatos, tanto o do Rio Grande do Sul quanto que a Jerusa, o relato dela, nos chocam enquanto profissionais. Isso depende muito das rotinas e dos protocolos que cada hospital tem. Existem coisas ali que não foram explicadas. O que a Jerusa tentou dizer foi o seguinte: se eu tivesse sido bem acolhida e orientada, eu não teria passado por tantas provações, porque ela foi tendo que desatar os nós sozinha. Mas isso não é a regra, não é de forma geral, são casos isolados. Ali no Rio Grande do Sul mesmo, prender um pai, uma coisa assim completamente... transcende, vai o direito do cidadão, não envolve mais nem parto, é uma agressão total. E da Jerusa, várias coisas importantes que ela colocou ali, mas o que mais me chocou foi que o obstetra nunca, no pré-natal, avaliou o mamilo dela. E ela foi persistente, ela foi lá, usou a bombinha e acabou. Então ali, o que eu acho que é também importante dizer assim, não é uma questão só do sistema de saúde que não funciona direito no Brasil, que a gente sabe que é difícil, que está carcomido, enfim, tá. Mas também tem uma questão profissional dela com o seu obstetra nessa caminhada, porque tem todos esses 9 meses para tirar as dúvidas e para ser esclarecido, né? E ela não recebeu 8 isso. 8 toques vaginais durante o trabalho de parto. A mulher está em trabalho de parto, tem uma contração, vem um profissional, faz um toque. Ai, não sei se está certo, não sei se deixa bem claro. Adequado. Pessoal, nem toda mulher que se interna para ter um filho passa por uma situação dessa. Eles não querem assustar ninguém, isso não é o correto. É óbvio que é um abuso, né? Pela parte do profissional que ele comunga com esse tipo de conduta. Ele poderia explicar e, eventualmente, residente, eventualmente, fosse fazer o toque cada vez. Eu acho que se ela aceitasse. Perfeitamente. A mulher, antes de tudo, é dona do seu corpo. Exatamente. Uma questão que a gente estava colocando um pouco antes do programa ir ao ar o fato até onde vai a vontade da mãe e até onde vai a possibilidade do profissional. Essa linha é muito tênue, eu acho que é importante a gente discutir, porque assim, então o meu corpo são as minhas regras, ok? Desde que eu não esteja colocando, porque eu não sou técnica, eu não sei, eu não sou médica, eu não fiz medicina, eu não posso colocar em risco o meu filho, nem a minha própria vida. Acho que nenhuma mãe colocaria, né? Isso, mas né, qual é essa linha que divide a questão do parecer técnico com a vontade de uma mãe e de um pai sendo respeitada? Eduarda, já vou passar a palavra para você, mas assim, tudo uma questão de orientação e, infelizmente, as mães que fazem pré-natais na rede pública, a maior parte não é atendida pelo profissional
que está no hospital. Que vai então fazer o primeiro impacto da mãe é chegar num ambiente onde ela não é acolhida, ela é mais uma paciente em trabalho de parto, né? E a gente vê assim na prática que quando você conhece a paciente, você orienta sobre o mamilo, sobre o estágio de cada mês, a mãe, o marido, o casal, a família, eles se sentem seguros. Agora, quando tem esse impacto, não se justifica nada do ocorrido ali, mas é uma coisa muito impessoal. Aí entra a técnica, entra as necessidades. Aquela negociação que eventualmente a mãe fez lá com o médico de um parto normal, o médico que atende no hospital avalia e diz assim, mãe, não vai dar porque tem um prolapso de cordão, que é uma situação que requer uma cesariana. Tem um deslocamento de placenta, tem uma placenta prévia. Então, tudo isso pode ser mal interpretado. Poxa, mas o meu médico lá explicou que eu poderia ter um parto normal. E, na verdade, agora, esse me diz que tem que ser uma cesariana. Então, a gente vai pisando em ovos e penso eu que a falta de orientação, a comunicação, o acompanhamento da mulher, os esclarecimentos fazem, eu tenho certeza disso, é minha profissão, a diferença total. Que bom se a gente pudesse, né, que como acontece normalmente quem tem convênio ou faz particular, tem o mesmo médico acompanhando desde o primeiro momento até a chegada, vai chegar pelas mãos daquele médico onde foi estabelecido esse acordo entre profissional e paciente. Na verdade, eu diria até um pouquinho antes, até já para conhecer, para ver se há uma empatia, porque tudo conspira a favor a partir do momento que tem uma química, uma empatia, uma confiança entre o profissional e o paciente. Ela conta ali, ela relata que me chama a atenção, que te chamou a atenção também, porque a gente conversou ontem à tarde a respeito desse assunto, que o programa não vai pro ar assim, de veneta, dá um ataque, a gente põe no ar, não é isso? Teve toda uma conversa, né, toda uma entrevista antes, que ela fala que, por exemplo, no hospital que ela deu à luz, as mulheres que gritavam, as enfermeiras olhavam e diziam, na hora de fazer tu não gritasses, tava bom, e agora na hora de ganhar tu estás gritando, se tu gritar tu vai ser a última. Que não tem nada a ver. Quer dizer, o que é isso? É uma agressão, né? É uma agressão. A gente está falando verbal, agressão moral. Moral, é um assédio moral daquela mulher. Então a mulher já se recolhe, então eu não vou falar mais nada porque eu ainda não ganhei o bebê, o que eles vão fazer comigo até eu receber o meu bebê? A mulher fica coada, né? E é uma síntese, você tentar, é uma ironia você jogar com ato que foi prazeroso para todo mundo, colocar como sendo somente para aquela mulher. Só que a partir do momento que a mulher ela está informada e está consciente da capacidade dela de parir, isso, gestantes de baixo risco. A gente não vai colocar nenhuma gestante de alto risco para ter um parto com risco, porque ela quer parto normal. Existem riscos e riscos. E existe humanização no SUS também, é o que a semana está propondo, né? Então, existe centros de partos normais em outros estados que, independente do pré-natal que a mulher teve, quando ela chega no hospital, a equipe está preparada para receber aquela paciente de forma humanizada. Então, assim, se a mulher estiver bem informada, independente do profissional que estiver acompanhando ela, se esse profissional for humanizado, ela vai ter um atendimento legal também. E não vai ser violentada só por uma rotina institucional ou porque está na rotina que tem que fazer uma episiotomia ou tem que deixar ela em posição deitada, por exemplo, que se ela for... deixado durante toda a faculdade, residência, doutorado, que a relação médico-paciente é metade do tratamento. Sim. Ou seja, independe de estar num pronto atendimento, como você muito colocou, e vai receber uma paciente e você mudar a sua conduta. Ou você é aquele profissional lapidado, ou você não é. Ele não vai mudar mas tu pode construir uma relação a partir daquele momento. O próprio médico pode construir uma relação de humanização. Médicos humanizados hoje que faziam há 10 anos episiotomia e hoje não fazem mais, porque eles começaram a enxergar o nascimento de outra forma. Então, pode ser uma coisa que pode ser construída. Tu és doula. Então, tu acompanhas todo aquele momento do parto. Quantas crianças já acompanharam essa chegada, a estreia nesse mundo? 23 crianças. 23 crianças. Já visses coisas que te chamaram a atenção quando não é o parto domiciliar, quando essa mãe está fazendo o parto no hospital? Que poderias nos contar? Para o Dr. Belarmino depois nos dar esse retorno? Hoje a história que mais me marcou foi que na época não podia entrar doula no hospital, então eu combinei com o marido de eu ficar com a parturiente, com ela, e na hora que fosse nascer eu trocaria de lugar com ele. Ela estava no banquinho de cócoras, a cabeça do bebê já estava
aparecendo, já estava coroando. A médica entrou na sala e falou: não consigo te atender nessa posição, vamos deitar. Ela falou: não, mas o bebê já está nascendo, ele vai nascer aqui. Não, eu não vou te atender de joelho. Colocou ela na maca, pediu para eu segurar uma perna para um lado, a enfermeira segurou do outro. Ela colocou a tesoura na posição da episiotomia, esperou vir uma contração e deixou a tesoura escorregar. Fez uma epísio profunda. Eu chorei, a gestante chorou, ela puxou o bebê e o pai ouviu, ele entrou na sala de parto e foi uma história muito triste. Então, assim, ela pediu: eu não quero fazer ali poderia episiotomia. ter acontecido naturalmente naquela posição que ela estava. Sim, a gente usa um banquinho que é uma meia-lua que fica aberto, era só receber o bebê. Mas assim, Cíntia, Maria Eduarda, para deixar claro, a episiotomia, esse corte que é feito, ele é feito entre a vagina e o ânus, é episiotomia. A gente é preparado, nós obstetras, já sabemos como fazer, não é deslizar uma tesoura ou qualquer outro instrumento cortante. Qual é o benefício? Tem indicação para esse tem que ter, efeito, né? Exatamente. E qual é a indicação disso, da episiotomia? É facilitar o período de expulsão do feto, que às vezes ele fica um pouco mais de tempo no canal do parto, podendo levar a uma asfixia, podendo levar a uma paralisia cerebral, complicações futuras. Então, principalmente primigesta, primeira gravidez. Deveria ser assim, assim. nesses casos, Agora, né, doutor? o não que é a Maria, banalizar, o que a Maria Eduarda tenta colocar é o seguinte, que ela lamentou, a mãe, e com certeza é lamentável, é triste, é que esse corte foi mais profundo. E existe um esfíncter no períneo que mantém o tônus do reto. Uma vez cortado, tem incontinência. Mas para isso que existe especialização de ginecologia e obstetrícia, para não cometermos isso. Então, eu só gostaria de dizer, em casa, para não assustar ninguém... Tem momentos em que isso é necessário. Tem feito e não vai... A tesoura não escorre sozinha. A tesoura vai de acordo com a mão do profissional. E é importante fazer quando necessário. Questão de competência. Não dá para discutir, necessidades e necessidades. Isso. Vai da conduta. O bebê tá bem, tá quase nascendo. Eu acho que... E assim, se a mulher pediu para não fazer, eu acho que pode ser negociado, dizer, entendeu? querida, tu não queres, mas é o seguinte, se eu não fizer, o teu bebê pode acontecer bebê já pode estar ali isso. 2 Queres minutos. correr esse risco? Não. Então, nós vamos... Quer dizer, é a negociação mas assim, nesse Cíntia, momento, olha, né? eu vou falar algo delicado agora. Tem momentos que não dá de negociar, viu, Maria Eduarda? Se você vê que está dando uma bradicardia, o batimento cardíaco está descendo do bebê, o bebê já está no canal do parto, coroando, e só falta aquele deslize, independente da mãe pedir ou não. Aí foi o que a Cíntia abordou muito bem no preâmbulo, no começo, quando ela falou até que ponto que vai o entendimento e a vontade da mãe e até que ponto que vai o compromisso do profissional em oferecer qualidade de vida para a mãe e para o bebê. Nesse caso, coroou, já está cronometrando ali, já deu 40 segundos, 50, faz epísio, deixa esse bebê nascer, porque ele poderá ter sequelas neurológicas.